Queridos irmãos, já em Portugal, com a alegria de visitar as nossas casas aqui em missão, quero me dirigir a cada um, vos assegurando da nossa oração aos pés de Nossa Senhora. Aqui as casas de Portugal têm a missão de estarem aos pés de Nossa Senhora de Fátima, intercedendo pelo mundo inteiro e também por todos aqueles que se confiam à nossa oração. Hoje, na nossa regra de vida, o número 114, que vai explicitar o que é o acompanhamento pastoral. O acompanhamento com o servo deve continuar regularmente, mesmo depois dos engajamentos definitivos, sem desprezá-lo em vista da vocação, da missão confiada e da vida comunitária cotidiana. Deveríamos chamar esse nível o nível do acompanhamento pastoral, transparência corresponsável, em vez de acompanhamento para diferenciá-lo do acompanhamento propriamente dito. Devemos ajudar-nos a engordar na fraternidade este espírito de simplicidade e de franca abertura que deve marcar as relações com os responsáveis. Vocês sabem muito bem que esta abertura confiante num desejo de amizade com os superiores foi até aqui uma realidade. É um tesouro que não podemos perder. O nosso crescimento em número torna as relações com os responsáveis, os conselheiros e o prior menos frequentes, e isto é um real perigo. É preciso salvaguardar a abertura confiante e a afeição que deve existir para com os responsáveis, e isto a todo custo. Devemos esforçar-nos por amar verdadeiramente o nosso responsável e resistir à tentação de consentir com o ouvido bem conivente com as críticas a seu respeito. Uma das consequências desse clima de amizade fraterna é a certeza de que qualquer responsável, mesmo o prior, tem, que tudo o que lhe é dito em perfeita abertura, que não escondemos nada dele, nenhuma dificuldade, nenhuma falha importante, que não criticamos nada de importante na fraternidade, fora da sua presença, sem lhe dizer, e que nenhuma conversa para de forma constrangida quando ele aparece. Este espírito é um verdadeiro tesouro e constitui a prova de que os irmãos são fiéis a uma caridade autêntica, humilde e franca. Eu vos suplico que o crescimento em número não lese este espírito. Vocês não podem imaginar o que pode ressentir um responsável que sente este corte que se estabelece entre ele e os irmãos e que situa imediatamente o exercício da autoridade sob o plano puramente humano e administrativo, que nada tem a ver com a unidade e com a lei da caridade fraterna do corpo místico de Jesus. Um superior não tem o direito de exigir uma abertura em certos domínios da consciência, mas é perfeitamente permitido ao confessor exortar a abertura para com o seu superior, sobretudo quando disso vai resultar um verdadeiro bem espiritual para todos. Esta posição corresponde exatamente ao espírito e à linha que escolhemos para definir o acompanhamento espiritual na comunidade. Importa reconhecer que quem exerce a autoridade não pode abdicar da sua missão de primeiro responsável da comunidade, qual guia dos irmãos e irmãs no caminho espiritual e apostólico. Então, esse número vai, de uma forma muito clara, nos dizer que esse tipo de acompanhamento pastoral se situa justamente a nível da missão da pessoa e que deve ser continuado de forma muito fiel, mesmo depois dos engajamentos definitivos. Ou seja, ele não para nos primeiros anos, ele deve ser mantido regularmente com o servo. E essa citação muito bonita do padre René Voillaume, justamente ele vai nos explicar que se virmos o responsável meramente como um superior administrativo, nós ferimos o espírito do corpo de Cristo. Também se tivermos uma vida dupla, isto é, há uma coisa que eu, na frente do superior eu digo, mas depois por trás eu digo uma outra coisa, isso vai ferir muito o corpo de Cristo. Devemos ter essa atitude de lealdade, de abertura, de transparência para construir uma relação verdadeiramente autêntica com as autoridades. O superior vai sofrer muito se ele sente que finalmente os seus irmãos vão ver apenas nele um mero administrador, ora que não se trata em nenhum momento disso. O espírito verdadeiro é o tesouro da vida fraterna. Então, devemos de verdade
resistir que com o crescimento da comunidade as relações não se distendam e não se tornem tão frias e tão automáticas que perdem o sentido místico e perdem o aspecto responsável de conduzir almas, de ser um guia espiritual para as almas, também nos aspectos das suas missões e dos seus ministérios. Daniel 3, hoje, Azarias em pé orava, abrindo a boca em meio ao fogo, nestes termos: ó, não nos entregues para sempre por causa do teu nome, não repudies a tua aliança, não retires de nós a tua misericórdia, por amor de Abraão, teu amigo, e de Isaque, teu servo, e de Israel, teu santo, aos quais falaste, prometendo-lhes da tua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia que se encontra à beira do mar. No entanto, ó Senhor, fomos reduzidos a bem pouco entre todos os povos e encontramo-nos hoje humilhados em toda a terra por causa dos nossos pecados. Não há mais nestas circunstâncias nem chefe, nem profeta, nem príncipe, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nem lugar onde oferecemos as primícias diante de ti, para encontrarmos misericórdia. Contudo, com a alma quebrantada e o espírito humilhado, possamos encontrar acolhida, tal como se víssemos com holocaustos de carneiros e de touros e com míriades de cordeiros gordos. Tal se torne o nosso sacrifício hoje diante de ti e se complete junto a ti, porque não serão confundidos os que se confiam em ti. E agora é de todo o coração que vamos seguir-te, vamos temer-te e procurar a tua face. Não nos cubra de confusão, mas age conosco segundo a tua benignidade e segundo a abundância da tua misericórdia. Livra-nos segundo as tuas maravilhas e dá glória ao teu nome, ó Senhor. Que belo essa declaração de Daniel que se rende e diz: agora é de todo o coração que vamos seguir-te, vamos temer-te e procurar a tua face. Uma pessoa bem acompanhada é uma pessoa que está unificada, tanto na sua vida interior, mais profunda, mais íntima, quanto no seu ministério. É de todo o coração, isto é, de todo o nosso ser que vamos procurar-te, mesmo se sofremos, mesmo se somos reduzidos a pouco, mesmo se há combates, mas é de todo o coração que nós vamos ter essa atitude de buscar a tua vontade e o teu amor. Salmo 24, mostra-nos teus caminhos, Senhor, e ensina-me tuas veredas. Guia-me com tua vereda, ensina-me, pois tu és o meu rochedo, o meu Deus Salvador. Recorda a tua compaixão, ó Senhor, e o teu amor que existem desde sempre. Lembra-te de mim conforme o teu amor, por causa da tua bondade, Senhor. O Senhor é bondade e retidão e aponta o caminho dos pecadores, encaminha os pobres conforme o direito e ensina seu caminho aos infelizes. Mostra-me o teu caminho. Esta deve ser a grande oração de cada um de nós, tanto a nível pastoral quanto a nível mais espiritual, na nossa vocação pessoal, na nossa vocação comunitária, como um corpo também eclesial, devemos sempre suplicar ao Senhor: Senhor, mostra-nos o teu caminho. A comunidade, nem nenhuma comunidade tem todos os carismas, nem pode responder assim a todos aos chamados que a igreja ou que o mundo nos faz, mas devemos trilhar o caminho do Senhor, aquilo que o Senhor quer, e devemos suplicar juntos: Senhor, mostra-me o teu caminho. Mateus 18, então Pedro, chegando-se a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu-lhe: não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este como que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão e que lhe devia 100 denários, e agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo.
Antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo seus companheiros de servidão o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe tudo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogastes. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado com o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como o meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. É bonito essa exigência do perdão. Nós que somos revestidos e misericordiados pelo Pai, devemos agora ser canal da misericórdia. E se relacionarmos isso com a relação com os superiores, é muito isso que devemos ter em consideração. Muitas vezes queremos e reclamamos a misericórdia dos superiores, mas não somos tão misericordiosos com eles como queremos que eles sejam conosco. O Senhor hoje, através dessa parábola, nos lembra: sejamos misericordiosos uns com os outros, já que recebemos tanta misericórdia. Do sermão de São Pedro Crisólogo, século IV, sobre justamente a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia o recebe. Tão bonito este resumo. A oração pede, o que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia o recebe. Há 3 coisas, meus irmãos, 3 coisas que mantêm a fé, dão firmeza à devoção e perseverança à virtude. São elas a oração, o jejum e a misericórdia. O que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. Oração, misericórdia e jejum são 3 coisas numa só e se vivificam reciprocamente. Então, nesse tempo em que vivemos essa preparação da quaresmal, em que suplicamos a Deus tantas graças e continuemos, perseveremos suplicando a paz no mundo, e nesses próximos dias viveremos esse momento tão importante da consagração da Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Coração da Virgem Maria, como Nossa Senhora de Fátima pediu insistentemente. Então, aquilo que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia o recebe.